Boa tarde, irmãos. Que Jesus nos abençoe. Que a tarde seja realmente proveitosa, de aprendizado para todos nós. No dia 8 de março de 1857, portanto, há 154 anos, 129 operárias de uma fábrica têxtil de Nova York entraram em greve. Reivindicavam salário igual ao homem e redução da jornada de trabalho. Os patrões, em represália, trancaram as operárias na fábrica e incendiaram o prédio. Todas as grevistas morreram queimadas. Em 1910, 53 anos após, na Dinamarca, quando da realização do primeiro Congresso Internacional da Mulher, numa homenagem às 129 operárias mortas, foi escolhido o dia 8 de março como o Dia da Mulher, que é comemorado até nossos dias como o Dia Internacional da Mulher, que será na próxima semana, na terça-feira, 8 de março. A história, meus irmãos, nos tem mostrado quanto a mulher tem sido discriminada. Seu papel na sociedade nem sempre foi reconhecido. Muito pelo contrário. Ela foi sempre colocada em segundo plano, tendo uma ação bastante inferior nas decisões humanas. Nos ambientes mais rigorosos em matéria religiosa, como, por exemplo, no judaísmo, antes de Jesus, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração de Maria de Nazaré, mãe do Mestre, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das mulheres de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante extremo. Assim, desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Mas muito ainda havia por fazer. E como sempre se sentiu lesada em seus direitos e aspirações, a mulher começou um verdadeiro movimento de libertação. E sua afirmação foi um dos fatos mais marcantes da segunda metade do século XX. Inspiradas na coragem das operárias americanas mortas por lutar contra a exploração do trabalho, começam a travar enorme batalha para serem valorizadas no seu direito à vida social e ao emprego justo e digno. E mesmo assim, muitas continuam a ser discriminadas e colocadas em um patamar inferior ao do homem, ainda hoje. Passados que foram 154 anos, operárias em greves já não mais são queimadas e a mulher conquista aos poucos, às vezes muito lentamente, parte dos direitos pelos quais luta há mais de um século. No Brasil, a mulher precisou batalhar até pelo direito de estudar e de votar. Este último direito de votar
só lhe foi reconhecido na Constituição de 1934. Quer dizer que até 1934 a mulher não tinha cidadania, não tinha o direito ao voto. Ainda hoje, em nosso país, boa parte dos homens vê a mulher como objeto. Não aceita que ela ocupe cargos profissionais e se recusa a dividir com ela as tarefas do lar e dos cuidados dos filhos. Embora ela hoje esteja conquistando espaços cada vez maiores. Mas ainda hoje, muitos maridos não aceitam ajudar em casa, achando que é obrigação exclusiva da mulher manter a casa, cuidar dos filhos e ainda trabalhar fora. Por essa razão, cabe à mulher, que hoje, mais do que nunca, precisa trabalhar fora para auxiliar na economia doméstica, uma dupla jornada entre o trabalho e o lar. A doutrina espírita, cumprindo uma importante tarefa na resolução dos problemas sociais, considera de relevante importância a função da mulher no mundo, colocando-a, como é de direito e justiça, em igualdade de posição com o homem. Em 1866, Kardec publicou um artigo na Revista Espírita, cujo título é A Mulher Tem Alma?, onde ele analisa a participação dela na vida social. Nesse artigo, Kardec nos conta da formatura de uma mulher em direito, isto na França de 1866. Nessa ocasião, foi questionado se ela, como mulher, teria o direito ao título. A questão foi levantada, surgiram dúvidas e discussões, mas a lei, na época, não esclarecia se a mulher teria ou não o direito de receber o diploma universitário. E, na omissão, resolveram diplomá-la. Vocês veem que absurdo, não consideravam a mulher com direito ao estudo, com direito a se preparar e muito menos a receber um diploma de curso superior. E nesse mesmo artigo, Kardec pergunta se a igualdade que então se procurava era decorrência de um direito natural ou apenas mera concessão do homem. Argumenta Kardec que Deus não criou espírito homem e espírito mulher, mas simplesmente espíritos que se manifestam no plano físico através de organismos femininos e masculinos. Nós sabemos que nas várias encarnações nós voltamos, ora como homem, ora como mulher, dependendo das nossas necessidades. E sendo espírito sem sexo, e ainda mais com a lei da reencarnação, pela qual tanto se pode encarnar no corpo masculino como no feminino, não resta nenhuma base para discriminação. Não existe razão para essa discriminação. E Kardec acrescenta que a liberdade essencial entre o homem e a mulher é um direito natural que compete ser restabelecido na Terra. É um direito natural, a mulher tem esse direito. E a Terra evoluída precisa reconhecer esse direito da mulher. Está, portanto, perfeitamente definido o ponto de vista espírita a respeito do problema feminino, pelo menos em sua essência. Kardec nos deu o parecer e é essa a postura da doutrina espírita quanto à mulher. Deus, em sua infinita bondade e justiça, criou espíritos capazes de se tornarem perfeitos. Nós fomos criados para a perfeição, nós fomos criados simples, ignorantes, no sentido do conhecimento, para crescermos por nossa vontade, por nosso esforço. Deus nos deu para isso a vida, como fator inerente. E isso nós vamos exercitando no processo evolutivo, tanto no plano físico como no plano extrafísico, através das sucessivas reencarnações. E vamos progredindo e vamos crescendo
e vamos melhorando em sucessivas encarnações, ora como homens, como já dissemos, ora como mulher. A natureza íntima do espírito não tem organização física e por isso não possui características sexuais formais, que são decorrências do estágio evolutivo que alcançamos, podendo o espírito reencarnar como homem ou como mulher nas vidas sucessivas para desenvolvimento do potencial da masculinidade e da feminilidade. Como nós dissemos, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos retornando homens ou mulheres. Assim sendo, a discriminação contra a mulher é, sem dúvida, produto do sistema social criado através do tempo e não tem qualquer relação com a natureza. Não é uma coisa natural, é um produto da nossa imperfeição, da imperfeição do homem. E por que será que a mulher aspira a essa libertação? Porque nós queremos essa libertação. Para encontrarmos essa resposta, nós precisamos analisar a questão dentro da ótica espírita, que oferece uma abertura mais ampla para a compreensão da existência e a verificação de nossa posição como ser. O ser humano, meus irmãos, busca encontrar a felicidade. A felicidade é uma questão de equilíbrio, de compensação vibratória em todos os sentidos. Ninguém pode ser feliz sozinho. Se isto fosse possível, bastaria nos colocarmos numa redoma e vivermos sós, longe de qualquer contato com os nossos semelhantes. Entretanto, esse isolamento ocasionaria inevitavelmente a solidão, a fuga e a consequente infelicidade, porque está na natureza do espírito a necessidade de compensar vibrações com criaturas afins. Daí o princípio do amor, que é uma necessidade intrínseca de comunicação emotiva. É por aí que a mulher quer se unir ao homem, quer essa igualdade para que todos possam trocar essas vibrações boas e crescer com elas. A mulher quer igualdade para que homem e mulher se tornem mais amigos, não lutem mais, não sejam inimigos. Essa libertação não representa apenas uma afirmação no campo do relacionamento físico, não. E na troca de emoções, mas representa uma aspiração de entendimento superior, de respeito mútuo e de consideração recíproca. Por ora, é preciso paciência. Nós ainda temos que lutar, vencer barreiras e esperar que os exageros sejam absorvidos pelo amadurecimento, sem, contudo, desesperar. Ter paciência e esperar que a ideia amadureça para que haja realmente a igualdade entre homem e mulher. E então, a mulher poderá encontrar seu próprio caminho, afirmando sua potencialidade e mantendo seu caráter feminino, sem prejuízos nem ressentimentos pessoais. Antes de nós analisarmos a questão à luz da codificação espírita, buscando as respostas que vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nós vamos ver o que Emmanuel nos diz no livro Religião dos Espíritos, na mensagem A Mulher ante o Cristo. Toda vez que nos diz Emmanuel, toda vez que nos dispomos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre,
ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de sorgimento moral, das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. E sabemos que essas abnegadas mulheres, mesmo não fazendo parte do círculo do apostolado do Cristo, foram as únicas a demonstrarem solidariedade espontânea quando o acompanharam no martírio da cruz, no momento em que os próprios apóstolos o abandonaram. Ele foi abandonado por todos os amigos, menos pelas mulheres, pelas santas mulheres daquela época que acompanharam até o Calvário. Vejamos agora, à luz da codificação espírita, quais as respostas que encontramos a esse respeito no Livro dos Espíritos. Pergunta 200. Os espíritos têm sexo? Os espíritos têm sexo? Resposta: não como entendeis, porque os sexos dependem de constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher em uma nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Nós já falamos a respeito disso no começo. Pergunta 807. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É apenas para confirmar, nós estamos vendo essa parte do Livro dos Espíritos, para confirmar o posicionamento da doutrina espírita. Pergunta 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Pergunta 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Resposta: para lhe assinalar as funções particulares. O homem se destina a trabalhos rudes por ser o mais forte, a mulher aos trabalhos suaves e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Pergunta 820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Resposta: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Pergunta 821. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Resposta: sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Pergunta 822. Os homens, sendo iguais perante a lei, devem ser igualmente perante a lei humana? Resposta: este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Vamos comentar alguns desses itens, dessas perguntas, para nós reforçarmos mais a ideia da igualdade entre o homem e a mulher, a ideia da doutrina espírita. Na pergunta 200,
faltou uma separação aí. Na pergunta número 200, os espíritos têm sexo. Nós já vimos sobejamente, já falamos sobre isso, já vimos que no mundo espiritual o espírito não tem um sexo definido. E já vimos também que nós nos unimos no mundo espiritual por afinidade, por simpatia. Não importa homem ou mulher, porque o espírito não tem um sexo definido. Na 201, nós também explicamos bem que o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, dependendo da necessidade evolutiva de cada um. Se eu tiver necessidade de voltar como mulher, eu volto como mulher. Se tenho necessidade de aperfeiçoar o meu relacionamento, voltando como homem, certamente eu voltarei. Todo homem precisa, numa certa época do seu caminho evolutivo, voltar como mulher, para experimentar as doçuras da maternidade, para se tornar mais dócil. E toda mulher também precisa se tornar mais forte. Então, é de acordo com as nossas necessidades é que voltamos, ora homens, ora mulheres. Na 807, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos, ficou bem claro. Deus nos deu, Deus nos fez nascer espíritos iguais, para crescermos também de acordo com a nossa vontade. Então, foi uma oportunidade igual para todos. Ele não fez espírito homem e espírito mulher. Ele criou espíritos para que nós evoluíssemos com nosso próprio esforço e nossa vontade. De onde procede, na 818, a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Da nossa imperfeição. Do homem achar que a força é o direito. Do homem achar que ele é mais importante que a mulher e subjugá-la. Mas de acordo com a nossa evolução, de acordo com o conhecimento, de acordo com o crescimento moral, essa diferença vai se distanciando cada vez mais. Hoje, nós temos poucos países em que a mulher é tida como um objeto ou como não tendo direitos. Então, hoje, as coisas já estão melhorando e, com certeza, com o nosso aprendizado, melhorarão mais. Nós vimos que com Jesus, com o Evangelho, as coisas já começaram a mudar e vão mudar cada vez mais até as coisas se igualarem. Na 819, com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Nem sempre, mas quando ela é para que o homem a proteja. Ela com sua doçura, ele com a sua força, protegendo e tornando o lar equilibrado. Na 820, a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Não, com certeza não, porque cada um na sua função. E Deus deu a força a uns para proteger os outros, como nós já vimos. E na 821, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? E a resposta é sim, e até maior. Maior por quê? Porque a ela cabe a maternidade. A ela cabe ensinar aos filhos os primeiros passos, dar o exemplo e fazer com que eles sigam pela vida. Cabe à mulher essa maravilha que é a maternidade. Então, a resposta dos espíritos foi sim, até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E na 822, os homens, sendo iguais perante a lei, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Este é o primeiro princípio de justiça. Então, tem que ser justo. E não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, a doutrina espírita nos explica bem o seu posicionamento perante essa desigualdade que ainda existe, mostrando que homem e mulher são iguais perante Deus e deveriam sê-los perante a lei dos homens.
desses conceitos básicos que nós acabamos de ver, ressaltam, primeiro, que o homem e a mulher são concepções decorrentes do processo evolutivo e representam formas de expressão do espírito. Então, que o homem e a mulher são concepções decorrentes do processo evolutivo, de acordo com as nossas necessidades, nossa necessidade evolutiva, nós representamos o papel, entre aspas, de homem ou de mulher nas nossas sucessivas reencarnações. Segundo, que como espírito, a mulher tem o mesmo princípio e tende ao mesmo objetivo final. Não existe diferença. 3, que a legislação humana, para ser justa, precisa considerar iguais os direitos da mulher e do homem. Nem sempre isso acontece. 4, que a emancipação feminina é sinal de civilização. Quanto mais civilizados, mais a igualdade estará presente nesse lugar, nessa nação. Quanto mais essa nação for civilizada, mais igualdade existirá. 5, que ambos devem se ajudar mutuamente. Que nós, como já dissemos, fomos criados. Como nós já dissemos, nós fomos criados para trocarmos energias, para nos ajudarmos, para um ajudar o outro a evoluir. Quando nós formamos uma família, nunca é por acaso. Nós não formamos aquela família apenas pelo prazer. Nós formamos aquela família porque vai nos ajudar na evolução. O homem ajudando a mulher ajudando o homem, e os dois dando o exemplo e ajudando a formação dos filhos. Então é por isso que nós precisamos dessa igualdade. E é por isso que o homem tem que aceitar ajudar a mulher para seguirem juntos, trocando energias, caminhando juntos, o mesmo passo naquele caminho evolutivo. Esses princípios que o Espiritismo adiciona ao conhecimento humano como expressão da natureza, contrapõe-se a uma série de conceitos segundo os quais o homem seria a entidade suprema da criação e a mulher uma serva sem alma. Desde a codificação da doutrina espírita em 1857 por Allan Kardec, acelerou-se um processo de valorização da mulher como das mais legítimas contribuições do Espiritismo à sociedade. O Espiritismo fez mais isso por nós, pela humanidade, valorizando a mulher, um processo de valorização, contribuindo assim para a melhoria da sociedade humana. A mulher, de acordo com o Espiritismo, é um espírito como outro qualquer. Ela precisa e deve ampliar sempre seu campo de ação. Entretanto, não pode, nem ela nem o homem, se esquivar da real compreensão de que sua função tem algo de especial e específico. Porque a mulher tem uma necessidade e um dever, de acordo com sua estrutura psicológica e mental, e está preparada para exercer uma função específica junto à família e aos filhos. Mesmo porque a doutrina espírita não admite uma sociedade sem família e sem o casamento monogâmico. O verdadeiro feminismo, aquele que traça no coração da mulher diretrizes superiores e santificantes, começou com Jesus há 2000 anos, quando, ao levantar a mulher decaída em plena praça pública, indicou claramente as injustiças do coração masculino cristalizado durante milênios no egoísmo. Vocês todos lembram da passagem da mulher adúltera que seria apedrejada e chegou até Jesus e que Jesus perguntou a todos que já estavam com as pedras na mão o que ela fez. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, é uma passagem bastante conhecida para todos nós. E quando Jesus, falando isso,
de uma certa forma, a defendeu, a ajudou e mostrou, como nós vimos, as injustiças do coração masculino. O mestre nos mostrou, e com ele começamos a aprender que em questão de sexo ninguém erra sozinha. Por que condenar a mulher se ela não estava sozinha? O homem estava ileso, fora dessa condenação. Então Jesus nos mostrou bem que deveria haver essa igualdade.